Bom, gente, finalmente chegamos, né, no grupo mais lindo de todos, o grupo das angiospermas. Então, como eu falei, né, esperma significa semente, anjo significa urna. Então, nas angiospermas, as sementes estão protegidas dentro de uma urna, ou seja, dentro do fruto. Quem são as angiospermas? São todas as plantas que produzem flores e frutos. Então, aqui alguns exemplos de angiospermas, aí você pode pensar assim, Débora, como assim? Como é que eu vou saber se a planta produz flor e fruto? Eu vou te dar uma dica. Se não é pequenininho igual um musgo, se não parece uma samambaia, ou se não parece um pinheiro, só pode ser angiosperma. E muitas vezes você nunca viu o fruto, ou você não sabe que aquilo é um fruto. Por exemplo, você sabe que capim é uma angiosperma? Ele produz flor e ele produz fruto, né? Nem todos os frutos são comestíveis. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, aqui uma bela imagem de uma flor de maracujá. Então, as angiospermas agrupam suas folhas férteis, né, na forma de flores. Então, são plantas que produzem flores. Então, as flores nada mais são do que uma reunião de folhas férteis, tá? Esse exemplo dessa imagem é uma flor hermafrodita, onde eu observo estruturas femininas e estruturas masculinas. Então, primeira coisa, a flor ela tem elementos florais que são estéreis, ou seja, que não vão fazer parte da reprodução, mas têm importância ali no processo como um todo. Que são elementos florais estéreis? São as sépalas, que são essas folhinhas pequenininhas que ficam aqui, ó, né, grudadinhas, presas ao pedúnculo, né, próximo aqui na base da flor. O conjunto das sépalas é chamado de cálice, e as pétalas, né, que são coloridas, atrativas, e o conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, se eu faço a união de sépalas e pétalas, essas sépalas são verdinhas e as pétalas coloridas, eu tenho o chamado perianto da flor, né? São elementos florais estéreis. E quais são os elementos florais férteis? Eu tenho os estames, que são essas estruturas alongadas aqui, formada pelo filete, né, por essa extremidade gordinha que é a antera. Os estames são folhas férteis masculinas, onde aqui ocorre a formação do grão de pólen. E eu tenho os carpelos, que são as folhas férteis femininas. Os carpelos formam o pistilo, essa estrutura em formato de vaso aqui no meio. Pistilo também é chamado de gineceu, né? Gineco é prefixo feminino, por isso que as meninas vão ao ginecologista, tá? Então, eu tenho os estames, as estruturas masculinas, mais numerosas, claro, e eu tenho aqui o pistilo ou gineceu, que é a estrutura feminina, onde ocorre a formação do óvulo. Bom, analisando com detalhe as partes masculinas e femininas. As folhas férteis masculinas, né, são os estames, e o conjunto de estames é chamado de androceu, né? É a antera, a parte dilatada, e o filete, que é o cabinho, tá? Se eu fizer um corte transversal aqui nessa antera, cortar ela aqui no meio, é isso que eu observo. Na antera, eu tenho 4 urnazinhas, né, 4 lojas, onde aqui dentro dessas estruturas vai haver a formação do grão de pólen, que você já aprendeu que é o gametófito masculino, tá? Então, Débora, se ele é o gametófito masculino e se a planta em si é o esporófito, aqui dentro, então, já ocorreu a liberação de esporos, os esporos já germinaram e formaram os grãos de pólen. Exatamente, mas a gente vai falar disso lá na frente. Então, eu tenho aqui o androceu, que é o conjunto de estames, né? E que aqui na extremidade do estame, que é na antera, está havendo a produção e liberação do grão de pólen. Então, aqui embaixo tem fotos reais, né? Aqui uma flor hermafrodita, que você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 anteras, né? 6 estames completos, e aqui no meio, ó, o que é isso?
é o gineceu, né? A parte feminina que a gente já vai falar. Aqui olhando uma antera, né? Cortada longitudinalmente, então isso aqui em azul são os grãos de pólen, e aqui, ó, que bonito, os estames, né? O conjunto deles que formam o androceu, e aqui as anteras madurinhas, ó, com o grão de pólen ali soltinho, pronto para ser liberado. As folhas férteis femininas formam o gineceu, né, que é o conjunto de carpelos, também chamado de pistilo. O gineceu ou pistilo é essa estrutura em formato de vaso, onde aqui na extremidade eu tenho o estigma, que é uma dilatação, onde vai cair o grão de pólen, esse pescoço, que é o estilete, e essa base arredondada toda aqui é o ovário. Dentro do ovário eu tenho o óvulo, e dentro do óvulo eu vou ter o saco embrionário e a oosfera, que é o gameta feminino, vai estar aqui dentro. A gente já vai entender como ela é formada. Então, dentro do gineceu, lá na base eu tenho o ovário, dentro do ovário eu tenho o óvulo e no interior do óvulo eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera. Então, aqui à esquerda, imagens reais, né? Aqui de uma planta, de uma flor só feminina, onde eu só vejo aqui o gineceu, e aqui embaixo, em detalhe, uma flor hermafrodita, onde eu vejo o gineceu e aqui o conjunto de estames formando o androceu. Mostrando aqui as estruturas florais, né, com imagens reais. Aqui uma flor de hibiscos, muito comum. Então, aqui mostrando em detalhe, né, as sépalas, essa base é o receptáculo floral, as pétalas. Aqui, no caso, o androceu e o gineceu estão na mesma estrutura. Eu tenho aqui o gineceu, repara que ele tem 5 entradas aqui na extremidade, o estigma bem dilatado, e aqui tenho o androceu, né, os estames com as anteras, onde vai haver a liberação do grão de pólen. Então, mais uma vez, mostrando a diversidade de flores. Então, aqui, né, à esquerda, acima, uma planta feminina, aqui, abaixo dela, uma flor masculina, só cheia de estames. Aqui, à direita, né, tanto em cima quanto embaixo, né, eu tenho aqui em cima a azaleia, eu tenho os estames, e aqui, tá vendo essa pontinha amarelada? É a entrada do gineceu, e aqui, mais claro, as anteras, né, marronzinhas, e aqui a parte feminina, o gineceu, bem aqui no meio. Então, só para não canso de ver a beleza das angiospermas, né, aqui as orquídeas, que ela tem umas flores bastante exóticas, né? Então aqui as sépalas das orquídeas, elas não são verdinhas, né, na base aqui como aqui no hibisco, que estão aqui embaixo. As sépalas são coloridas, né, e finas como as pétalas, são modificadas, as pétalas em si são essas arredondadas. Então, só para mostrar, né, as mesmas estruturas existem na flor da orquídea, porém são diferentes, né? Elas são diferenciadas nesse grupo. Outros exemplos de flores, né? Então, só para mostrar a diversidade, aqui nesse caso, essas duas aqui na diagonal são flores de maracujá, né? Aqui, ó, isso aqui embaixo, ó, é uma antera bem gordona, onde vai haver a liberação de pólen, e aqui essas estruturas aqui arroxeadas são 3 entradas do gineceu, ou seja, 3 pontos onde pode cair o grão de pólen. Essa aqui era uma árvore que, na minha época de infância, eu via muito arborizando as ruas. Então, tudo isso aqui são estames, né? Na pontinha vão ser liberados os grãos de pólen, e esse maior aqui, o único, é o gineceu, é a parte feminina. Essa daqui é a maior flor do mundo, né? Ela é bastante exótica, bem grandona, e uma curiosidade que ela exala um cheiro muito ruim, né? Ela tem cheiro de carne podre. Aí você, poxa, pô, Débora, que bosta, por que ela tem cheiro de carne podre? Porque essa flor, ela é polinizada por mosca, né? E há uma coevolução, né? Uma evolução muito próxima de insetos e angiospermas, né? Os insetos são grandes polinizadores, né, das angiospermas, auxiliam, né, são responsáveis pela reprodução, participam do processo. E nesse caso aqui,
essa espécie ela é polinizada por mosca e nada melhor que cheiro de carne podre para atrair mosca. As flores, né, em algumas espécies de angiospermas, elas podem estar agrupadas e formando um conjunto de flores, que é chamado de inflorescência. Então, são inflorescências comuns, né, os cachos, então é fácil da gente ver que isso é um conjunto de flores, mas isso aqui, ó, vermelho, é um conjunto de flores, cada estrutura dessa aqui é uma florzinha, é uma inflorescência na forma de espiga. Aqui, essa estrutura branca é uma folha modificada, exatamente para atrair polinizador, porque as flores são essas estruturas aqui bem pequenininhas, tá? Então, isso também é uma inflorescência, é um conjunto de flores. Aqui, um conjunto de flores. Todas as flores, né, girassol, margaridas, que tem essa carinha, é uma inflorescência em forma de capítulo, e aqui é muito curioso, porque cada pétala é uma flor, assim como cada estrutura central dessa pequenininha também é uma flor, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de flores. Então, aqui um exemplo, né, de várias inflorescências no formato de capítulo, onde eu tenho, né, num indivíduo, eu tenho ali várias flores reunidas. Não me canso de ver, amo girassol, né, mostrando aqui as flores centrais ainda verde, as flores periféricas aqui mais maduras, e lembrando que cada pétala também é uma flor. Bom, como se dá a formação do grão de pólen? Lembrando que a planta adulta é o esporófito, tá? Então, ali eu tenho que ter a produção de esporos, a formação do gametófito, porque o grão de pólen é o gametófito. Então, eu mostro aqui, numa antera, se eu cortar ela aqui na transversal, olhar ela por dentro, em cada estrutura dessa aqui, eu tenho sacos polínicos, onde aqui dentro vai haver a formação do grão de pólen. Na verdade, eu tenho uma célula-mãe que vai sofrer meiose, tá certo? Na meiose, uma célula gera quatro, que se separam e cada célula dessa vai germinar e formar o grão de pólen, tá? Então, nos estames, que é o cabinho com a antera, o conjunto, né? Nas anteras eu vou ter os sacos polínicos, onde ali dentro eu vou ter a produção de grãos de pólen. Aqui mostrando a diversidade de grãos de pólen, e nesse caso os grãos de pólen não têm asinhas, né? Eles não são alados, exatamente porque eu tenho a presença de animais auxiliando, né, no transporte desse grão de pólen. Então, o grão de pólen ele tem uma parede reforçada, tá? Para sobreviver ao ambiente terrestre, e eu tenho as duas células principais, a célula vegetativa, que é a célula do tubo, e a célula geradora, que você já sabe que é ela que vai gerar os gametas. Então, aqui, essa imagem aqui colorida à direita é microscópio eletrônico, tá? Uma imagem real de diferentes grãos de pólen. Como se dá a polinização? O que é a polinização? É o transporte do grão de pólen da antera, ou seja, da parte masculina, até o estigma, ou seja, a pontinha do gineceu, a parte feminina, tá? Tem espécies que não têm o perianto atrativo. Débora, o que é perianto mesmo? As pétalas, as sépalas. Então, por exemplo, olha essa daqui, isso daqui é uma flor de capim. Não é nada atrativo. Uma abelha vai chegar aqui, outro tipo de inseto vai chegar aqui, não é cheirosa, não é colorida, o perianto não é atrativo. Então, as plantas que não têm perianto atrativo, a polinização se dá pelo vento, né? Então, essas estruturas aqui vão ajudar, né, a dispersar o pólen pelo vento. Flores com perianto atrativo são polinizadas por animais, né? Então, olha só, lembra que a abelha ela é atraída para a flor em busca do néctar, que é uma solução açucarada produzida por glândulas específicas,
pelo cheiro, né? Ela não vai para pegar o pólen, ela vai em busca do néctar. Porém, o néctar fica aqui, ó, na parte mais interna. Enquanto ela está pegando o néctar, olha aqui as anteras. A antera está aproveitando, ó, liberando um monte de grão de pólen no seu tórax e ela fica repleta de grãos de pólen. E assim, ao voar para outra flor, ela indiretamente ela transporta esse grão de pólen. Então, você tem nas angiospermas que tem flores com perianto atrativo, a polinização feita por animais, né? A zoofilia. Então, as flores com perianto atrativo, elas têm pétalas coloridas, elas têm glândulas odoríferas, elas têm nectários, né? Então, com isso, elas vão atrair animais para em busca desse néctar, né? Atraídos pelo cheiro, atraídos pela cor, e indiretamente esses animais vão transportar o pólen. Então, geralmente, as plantas com flores que se abrem durante o dia, as flores são coloridas, né? Enquanto as plantas que têm flores que se abrem à noite, como muitas espécies de cacto, elas são flores que têm cores brancas, né? Uma cor menos chamativa, mas em compensação elas são muito cheirosas. Então, geralmente, as flores que têm uma cor mais clara, são de cor branca, elas são muito cheirosas, exatamente para atrair os polinizadores, né? Então, aqui, os morcegos são polinizadores, né? Especialmente de flores de cacto, que elas têm o hábito de abrir à noite, né? São bastante cheirosas, e os morcegos têm a visão prejudicada, mas, em compensação, eles são atraídos pelo cheiro. Bom, a gente viu como ocorre a formação de grão de pólen, agora vamos ver a formação do óvulo. Então, lá naquele gineceu, que é em formato de vaso, eu tenho, né, o ovário, que é essa parte mais dilatada, e aqui eu tenho vários óvulos jovens. Então, lembrando que essa é a parte do esporófito da planta. Então, se é a parte do esporófito, tem que produzir esporos. Então, aqui eu vou ter uma célula, né, que vai sofrer a meiose. Na meiose, da mesma forma, eu tenho uma célula grandona. A meiose feminina nunca forma células iguais. Eu tenho a formação de um esporo, né, uma célula grandona, por isso que ele é chamado de megásporo, e as outras 3 menores que acabam degenerando, tá? Esse esporo que é formado aqui, ele germina aqui dentro mesmo, ele passa por sucessivas mitoses, né, para formar o gametófito, e ele forma essa estrutura aqui com 8 células, que a gente vai ver ela em aumento aqui. Um óvulo maduro. Um óvulo maduro, ele tem um saco embrionário, que dentro desse saco embrionário eu tenho 3 células chamadas de antípodas, que são núcleos estéreis, não participam da fecundação. Eu tenho aqui no meio 2 núcleos polares, e eu tenho aqui próximo, né, a micrópila, que é a abertura desse óvulo, eu tenho 2 núcleos estéreis, que são as sinérgides, e eu tenho a rainha ou esfera, que é o gameta feminino. Então, o óvulo maduro, ele tem essas 8 células. As antípodas, que são estéreis, os núcleos polares, as sinestes, que estão ali acompanhando a oosfera, tá? Que são estéreis também, e a oosfera aqui. Já adianto que a oosfera e os núcleos polares, repara que eles estão de cor diferente, são os núcleos que vão participar da fecundação. Ora, o que acontece? O grão de pólen, ele tem que cair aqui, ó, no estigma, né? Que é essa abertura do gineceu. E aqui embaixo eu tenho aqui a oosfera. Então, o que vai acontecer? O grão de pólen cai no estigma, a célula do tubo, ela se alonga, como a gente já viu nas gimnospermas, e a célula geradora faz uma mitose e origina os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Então, repara, oosfera é o nome do gameta feminino em todos os grupos.
Em briófita e pteridófita, o gameta masculino chama-se anterozoide, porque ele é flagelado e ele depende da água. Em gimnosperma e angiosperma, o gameta masculino são as células espermáticas, tá? E eles não dependem mais da água, porque o tubo polínico faz a condução das células espermáticas até a oosfera. E é isso que vai acontecer. O tubo polínico cresce, 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 até a entrada, né, aqui do óvulo, onde as células espermáticas vão fazer a fecundação. O que vai acontecer? Tem 2 células espermáticas, mas eu só tenho uma oosfera. O que vai acontecer? Uma célula espermática, o primeiro núcleo espermático, ou célula espermática, vai se unir à oosfera. Ora, eu tenho um gameta masculino mais gameta feminino, eu vou formar o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Agora, a segunda célula espermática, o segundo núcleo espermático, vai fecundar os núcleos polares, aqueles 2 que ficam aqui no meio. Mas são 2. Então, se eu tenho uma célula espermática N e 2 núcleos polares, que também são N, se eles vão se unir, se fusionar, eu vou formar uma estrutura 3N, que é chamado de endosperma ou albúmen, é a reserva nutritiva da semente. Então, a diferença das angiospermas para as gimnospermas é que nas gimnospermas, uma célula espermática fecunda a oosfera e a outra célula espermática, né, o outro gameta masculino, ele degenera. Nas angiospermas, ocorre uma dupla fecundação. As 2 células espermáticas, os 2 gametas masculinos, eles são fecundados. Um gameta masculino fecunda o gameta feminino, formando o zigoto, ou seja, célula espermática mais oosfera, formando o zigoto, que vai dar origem ao embrião. E a outra célula espermática se une aos núcleos polares para formar o endosperma, que é uma estrutura triploide, 3N, que é a reserva nutritiva daquela semente. Então, eu tenho aqui, né, a formação do embrião, do zigoto e do endosperma. Como se dá o ciclo, né, uma visão geral dele? Então, vejo aqui a planta adulta na fase de esporófito, as flores hermafroditas. As anteras correspondem à parte masculina, onde aqui dentro vai ocorrer a produção de grão de pólen. Aqui o gineceu é a parte feminina, onde aqui na base está havendo o desenvolvimento do óvulo. Grão de pólen maduro é liberado com auxílio do vento, aqui no caso, né, animais, ele é transportado, caiu no gineceu, na parte feminina. O tubo polínico cresce, as células espermáticas, que são os gametas masculinos, vão atrás e ocorre a dupla fecundação. E aí, ao final da dupla fecundação, eu tenho a formação do embrião e os núcleos polares que foram fecundados, eu formei o endosperma, que é a reserva nutritiva da semente. No momento em que o óvulo é fecundado, lembra que essa base aqui mais externa chama-se ovário, no momento em que o óvulo é fecundado e forma seu embrião, esse óvulo se fecha e ele vai formar a semente, e esse ovário começa a se desenvolver, formando o fruto. Então, olha aqui nessa imagem, tá? O fruto nada mais é do que o ovário desenvolvido. Eu tenho o ovário mais externo, o óvulo lá dentro. Então, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai crescer e vai formar o fruto, né? Que os frutos que são comestíveis, né, carnudos, ele tem 3 camadas, né? Epicarpo, mesocarpo e o endocarpo, mas vocês não precisam ficar preocupados com isso. Só quero mostrar para vocês que após a fecundação, as estruturas florais elas vão ressecando, vão caindo e o ovário vai se desenvolvendo para formar o fruto, tá?
Então, aqui mais uma imagem, mostrando aqui o ovário, o óvulo e aqui dentro a oosfera. A oosfera fecundada, ela vai formar o embrião. Os núcleos polares fecundados vai formar o endosperma, que é a reserva nutritiva da semente. E o ovário desenvolvido, ele vai formar o fruto. Então, nas angiospermas, eu tenho o fruto que protege a semente. Eu tenho diferentes tipos de fruto, né? Eu coloquei aqui como exemplo o coco, que, na verdade, o fruto em si é essa parte de fibra, né? Que a gente não come, tá? É uma parte bem fibrosa e aqui dentro eu tenho a semente, tá? No caso do coco, o endosperma, a reserva nutritiva da semente, ela é líquida e eu tenho uma parte sólida. A reserva nutritiva, o endosperma sólido, é o coco em si que a gente come. Mas o coco também tem água de coco, que é o endosperma líquido, é a reserva nutritiva líquida. Tanto é que quando o coco está amadurecendo, ele está mais maduro, aqui é um coco verde, aqui é um coco maduro, ele já não tem água, né? Por quê? Porque essa água foi consumida ali pelo embrião, tá certo? E o coco, ele tem essa estrutura aqui fibrosa, porque ele é um fruto para ser disperso pela água. Então, a gente vai ver, existem vários tipos de frutos, aqui só como exemplo, tá? Eu tenho aqui o mamão, a berinjela, eu tenho semente dentro, abrigada, é um fruto. Débora, então jiló é um fruto? É. Berinjela é fruto? É. Então, qual é a diferença de fruto para fruta? A gente chama de fruta os frutos que são doces. É um nome popular, a gente chama de fruta. Mas fruto, conceitualmente, é tudo aquilo que veio do ovário da flor desenvolvido. O ovário da flor, quando se desenvolve, ele forma um fruto e dentro dele eu tenho semente. Então, aqui, vários tipos de fruto, né? Frutos suculentos, abacate, goiaba, laranja, manga. Frutos, né, chamados decentes, frutos secos, né, que ele é decente, porque quando ele está maduro ele se abre. Então, aqui os frutos do ipê, essa vagem aqui, isso é um fruto, né? É um fruto seco. E aí, quando ele tá maduro, ele se rompe e as sementes, né, elas são dispersas pelo ar, né? Toda planta que forma esse fruto em formato de vagem é uma leguminosa, e esse fruto, ele é um legume. Então, em botânica, legume é um tipo de fruto, né, formado numa vagem. Não popularmente, né, a gente chama vários vegetais de legumes. Outros tipos de fruto, então eu tenho aqui, ó, o girassol. Olha aqui, o girassol, na verdade, ele é um fruto e uma semente fusionadas, assim como o milho. O grão de milho em si é um fruto e uma semente unidas, tá? Aqui eu tenho arroz, tá? E eu tenho também pseudofrutos. O que são pseudofrutos? É quando a parte comestível daquele fruto, ela não veio do ovário da flor, porque um fruto verdadeiro, ele é formado a partir do desenvolvimento do ovário. Se outra parte da flor se desenvolveu, eu chamo aquilo de um pseudofruto. Então, por exemplo, o caju e uma maçã são exemplos de pseudofrutos. No caso do caju, o fruto em si é essa castanha aqui. E essa parte que a gente come é o pedúnculo, é o cabinho da flor que entumeceu, acumulou reserva e se tornou a parte comestível. Então, como a gente come esse pedúnculo desenvolvido, não é o ovário da flor, ele é chamado de pseudofruto. Assim como ocorre na maçã. O fruto em si é aquela parte mais durinha do meio que abriga as sementes. Essa parte aqui que a gente come é o receptáculo floral, essa base aqui da flor que cresceu e entumeceu, né? Qual outro fruto que é parecido com a maçã? A pera, né? Na pera também o fruto é aquela parte do meio onde abriga as sementes e a parte comestível é o receptáculo da flor.
Outro exemplo de pseudofrutos, né, o morango. Na verdade, o morango ele é chamado de pseudofruto composto, porque um morango em si é como se eu tivesse vários frutos aqui. Cada estrutura dessa que parece sementinha é um fruto seco. Então, aqui dentro de cada estruturinha dessa, eu tenho uma semente. Então, essas estruturas são os frutos secos, né? Então, o morango em si é um pseudofruto composto, assim como o abacaxi, né? Cada estruturinha dessa é chamada de frutículo, e o abacaxi inteiro é um pseudofruto múltiplo, né? Você tem vários frutos fusionados ali. Então, toda vez que a parte comestível ela não veio originada do ovário da flor desenvolvido, ele é chamado de pseudofruto. Ah, Débora, como é que eu vou descobrir se a parte comestível veio do ovário ou não veio? Você não vai descobrir, a não ser que você fique estudando flores de angiospermas por aí. Mas, no caso, você tem os pseudofrutos clássicos, né? Maçã, pera, caju, abacaxi, morango. Então, não tem uma semente dentro, tem uma carinha diferente, já pode desconfiar que é um pseudofruto. As sementes, elas têm estruturas para ser dispersas pelo ar, né? Que é interessante que uma planta que produz a semente, não é interessante que a semente caia ali do lado dela, porque ela vai começar a crescer ali do lado e vai começar a competir pelos nutrientes. O interessante é que essas sementes se dispersem, né? Elas sejam lançadas para longe e colonizem outros lugares. E as angiospermas desenvolveram vários mecanismos para a dispersão das suas sementes, né? E não é à toa que elas são o maior grupo de vegetais, né, encontrados em diversos ambientes. Então, você tem, por exemplo, a dispersão feita pelo vento, né, a planta conhecida como dente de leão. Quando a gente olha aquele dente de leão, aquilo ali é um fruto, né? E quando a gente sopra, cada coisinha dessa que está sendo dispersa é uma semente. Então, é chamado de anemocoria, a dispersão da semente pelo vento. Não precisa ficar preocupado com esses nomes, só você saber que é disperso pelo vento. O coco, né, se você jogar um coco dentro d'água, como eu falei, aquela fibra, ela é cheia de ar, ajuda ele a flutuar. Então, ele fica boiando, porque ele é disperso pela água, e quando o embrião está maduro, ele germina e forma um novo indivíduo. Os frutos, né, suculentos, comestíveis, que acumulam açúcares, eles são dispersos por animais. Claro que os frutos, quando maduros, são cheirosos, são coloridos, eles atraem os animais, que ao comerem os frutos, vão largando, dispersando as sementes em diferentes locais. Ou, às vezes, muitas vezes, os animais ingerem as sementes, mas as sementes possuem um tegumento, né, uma casca bastante resistente, que resiste à ação de enzimas do trato digestório desses animais, e elas saem intactas nas fezes. E aí, ao saírem nas fezes, elas acabam germinando em locais distantes da planta que produziu aquele fruto. Então, a dispersão da semente, né, as estratégias de dispersão da semente são bastante interessantes. Uma coisa interessante que é o carrapicho, todo mundo conhece o carrapicho, né? Você anda no mato, fica cheio de aquelas coisinhas grudadas. O carrapicho é um fruto, ele é um fruto seco, que ele tem aquelas estruturas exatamente para grudar e ser disperso em pelos, né, dos animais. Os animais passam, eles grudam e aí dispersam aquele fruto para outros locais, tá? Outras angiospermas. Eu coloquei aqui como exemplo que as plantas carnívoras, elas são angiospermas, tá? E aí você pensa assim, Débora, planta carnívora, elas capturam insetos, então elas são heterotróficas, elas não fazem fotossíntese? Fazem, mas plantas carnívoras, elas crescem em solos naturalmente pobres em nutrientes. Então, como o solo é pobre em nutrientes, eles capturam insetos, né, como forma de suprir a necessidade nutricional, mas eles fazem fotossíntese. Então, aqui um exemplo, a dioneia, que é aquela planta carnívora, ela é bem pequenininha, diferente do desenho animado, que ela abre um bocão, daí ela captura insetos.
Você tem aqui as nefentes, né, que podem ser pequenininhas ou grandalhonas, a ponto de capturar até pequenos roedores, né? Então, elas produzem um muco aqui, em que o animal fica preso aqui dentro, e aqui são lançadas enzimas e começam a digerir aquele animal. Você tem a drosera, que ela é bastante bonita, né? Ela tem várias glândulas secretoras, então essas gotículas aqui são secreções que são meio que grudentas, né? E o inseto, ao pousar ali, ele vai ficar preso e vai começar a ser digerido, né? Por essas plantas. Elas lançam enzimas sobre eles e eles começam a se degradar e elas absorvem os seus nutrientes na parede das suas folhas. Tá certo? Então, essas foram as angiospermas lindas para vocês.